Fala pessoal, vamos lá dar início ao direito constitucional, trabalhando agora um dos pontos mais cobrados, é aquele que eu sempre gosto ali de apostar nele enquanto sair tal, véspera de prova, porque sempre vem uma questão que envolva o assunto, que é direito de nacionalidade. Então não precisa ter dúvidas. Este tal vem, tem direito constitucional, provavelmente, né, 99,9% tá lá direito de nacionalidade, e quando vem véspera de prova ali, é uma aposta. Por quê? É referência propriamente? Não, é estatística. Nós percebemos que ao longo dos anos, nas provas de concurso público, é um assunto que se repete. Então, ele é um assunto que merece atenção, cuidado, zelo, tanto nas atualizações legais, tanto nas atualizações jurisprudenciais que envolvam aí a temática. Então, vamos juntos, né? Imergir nesse tópico para que não sobre nenhuma dúvida de vocês em relação à nacionalidade. Nós vamos fazer isso amparados nesse momento pela literalidade da lei e definições que são da doutrina, mas que já são bastante usuais aí no ordenamento jurídico brasileiro e nas provas de concurso público. Então, bora, vamos lá trabalhar juntos? Abra a Constituição, abra o seu material comigo na tela. Direito de nacionalidade, iniciando lá no artigo 12 da Constituição Federal. Primeira pergunta que eu quero que vocês façam aí é: o que é, né, direito de nacionalidade? O que é a nacionalidade? Essa nacionalidade, ela é um vínculo. É a nacionalidade, inclusive, que forma o vínculo entre o particular, isso aqui, vínculo entre o particular e o Estado. E o Estado. Por isso que é um tema tão importante para nós, porque para eu saber como é que vai ficar a relação, minha relação, a sua relação com o Estado, eu preciso analisar o nosso vínculo. Eu analiso esse vínculo através da nacionalidade, certo? Então, nós já temos aí um conceito do que é nacionalidade, é o vínculo entre o particular e o Estado. A partir da análise desse vínculo vai surgir ali relações jurídicas, ok? E o artigo 12, ele vai falar para nós lá no inciso 1, quem é brasileiro. Nós temos o brasileiro nato e, em seguida, nós iremos ver que nós temos também o brasileiro naturalizado. Vamos por partes, né, direitinho? Primeiro tipo de brasileiro que nós vamos estudar aqui é o brasileiro nato. E quando você pensar no brasileiro nato, eu quero que você pense o seguinte: a naturalidade, ela pode ser tanto originária quanto secundária. Na originária, vai surgir justamente o inciso 1 do artigo 12, que é a naturalidade através do brasileiro nato. Então, vamos esquematizar isso na tela, olha só. Brasileiro nato, né? É uma forma de aquisição de nacionalidade, de naturalidade. Como é que é isso aqui? De forma originária. Então, esse vínculo de nacionalidade, ele vai ser originário. Originário quando? Quando eu estiver tratando do brasileiro nato. Pode ser que você encontre outras expressões, primária. São expressões correspondentes aí, não tem problema, tá bom? Então, vamos lá. Vamos analisar esse primeiro vínculo, o vínculo originário brasileiro nato na tela. São natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esse não esteja a serviço de seu país. Então, olha só, nasceu em território nacional, nós vamos ter um brasileiro nato. Qual que é a regra? Qual que é o critério adotado aqui no inciso 1 do artigo 12? O critério adotado aqui é o critério territorial. Então, independente da origem dos seus pais, se você nasceu em território nacional, você é brasileiro nato. Critério, princípio da territorialidade. Esse é o adotado aqui, não é? É o famoso ius solis, que se traduz justamente na questão da territorialidade. Perceba que dentro desse inciso nós já temos ali uma exceção. A única hipótese de que um filho de estrangeiro venha a nascer em território nacional e não seja brasileiro nato é quando seus pais estiverem a serviço do país. Então, imagine a seguinte situação. A Maria e o Pedro são estrangeiros e vieram passar as férias no Brasil. A Maria entrou em trabalho de parto antecipado e seu filho nasceu em território nacional. Essa criança que nasceu em território nacional é brasileiro nato? E aí, mesmo já sabendo a resposta, eu quero que você imagine a seguinte situação.
Eles estavam aqui de quê? De férias. Tinha algum vínculo de trabalho com o país de origem? Não. Então, essa criança que nasceu aqui, pelo critério estabelecido no inciso 1, a linha A, ele é o quê? Brasileiro nato, porque o critério é o territorial. Pronto? Agora, imaginemos a seguinte situação. Esse casal, eles vieram para o Brasil porque um deles estava a serviço do país de origem. Então, quando chegou aqui, vieram os dois juntos, ela entrou em trabalho antecipado de parto. E a criança nasceu. Mas, olha só, qual que é o motivo que eles estavam aqui? Um deles estava a serviço do país de origem. Essa criança é brasileiro nato? Não. Por quê? Porque agora está aqui a nossa exceção, conforme disposto no inciso. Perceba que para que esteja a serviço do país e não seja brasileiro nato, né? A consequência disso tem que ser a serviço do país de origem. Então, se esse casal é argentino, eles estão a serviço de quem? Da Argentina. Porque se eles estiverem a serviço de Portugal, a criança nasceu aqui e vai ser brasileiro nato. Então, cuidado com esses pequenos detalhes de novo na tela para a gente esquematizar para vocês. Olha só. Vamos até mudar de cor aqui para destacar. Aqui é a exceção, ó. Desde que esses não estejam a serviço do seu país. E aí você vai destacar que é o país de origem. E, pessoal, aqui, embora ele traga de forma geral os pais, né? É qualquer um deles, não precisa ser os dois. Então, aqui, pais, eu quero que você entenda nessa menção que é o pai ou a mãe. Deixar, inclusive, grifado isso aqui. Então, é o pai ou a mãe. Olha só, se eu perguntar para você, depois dessa explicação, tem exceção ao ius solis, previsto lá no inciso 1? Tem, né? Ao critério territorial para definição de nacionalidade originária, tem qualquer exceção? Justamente, que os pais estejam a serviço do seu país. Se vocês quiserem complementar aí no material de vocês, podem, inclusive, escrever isso aí, né? Que é exceção à regra do ius solis. Tranquilo? Então, qual que é o primeiro critério que nós temos aí de nacionalidade originária primária? Brasileiro nato, na linha A de forma específica, adoção do critério territorial ius solis. Mas olha só, esse critério ius solis é o único que o Brasil adota? Não. O Brasil não se filia a apenas um. É um misto de princípios aqui adotados. Então, vamos analisar o segundo. Então, a linha B, forma de nacionalidade originária, os nascidos no estrangeiro, de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Pronto. Tem um critério territorial aqui? Não. Os pais, eles estão fora do território nacional. Mas ainda assim, os filhos serão considerados brasileiros natos. O raciocínio que eu gosto sempre de trabalhar é o seguinte: não importa onde você esteja, se estiver sangue brasileiro nas suas veias, não é? Essa criança que nasce vai ser o quê? Brasileiro nato. Porque qual que é o critério adotado aqui nessa situação da linha B? E o sanguíneo, esse critério sanguíneo. E a melhor forma de memorizar é justamente essa. Não importa onde você esteja, você é brasileiro nato, você é brasileiro naturalizado, não importa onde você esteja, quando o seu filho nasce, né, ele vai ser brasileiro nato. Porque aqui nós estamos adotando um critério sanguíneo, ok? Vamos fazer umas observações aí nesse material para facilitar a compreensão do tema. Aqui também é uma forma originária de aquisição da nacionalidade brasileira, só que muda o critério, porque o critério adotado aqui é o critério sanguíneo. E olha só, eu gosto sempre de aprofundar nessa parte com vocês. Além do critério sanguíneo aqui, a gente pode também falar que está casado a um critério funcional. Por quê, Débora? Porque os pais, eles não estão fora do Brasil porque eles querem, por mera vontade. Eles estão fora do Brasil por necessidade. Por quê? Eles falam aqui para mim de forma expressa isso, ó. Eles estão a serviço da República Federativa do Brasil. Então é diferente, né? Eu brasileira, não estou fora do país porque eu fui passar férias por uma mera vontade.
Eu estou fora do país porque eu estou a serviço da República Federativa. Então, além do critério sanguíneo aqui, nós temos um critério funcional. O que é o critério funcional? Estar a serviço da República Federativa do Brasil. E quando nós pensamos aqui na República Federativa do Brasil, entenda que você pode estar a serviço tanto de pessoa jurídica de direito público quanto de pessoa jurídica de direito privado, desde que esteja a serviço da administração pública como um todo. Vamos anotar isso no material de vocês também. Então, aqui, casado ao critério sanguíneo, nós temos também a adoção de um critério funcional. Entendam a serviço da República Federativa do Brasil, né? Aqueles que estão a serviço da administração pública. E se estão a serviço da administração, tanto faz ser pessoa jurídica de direito privado ou pessoa jurídica de direito público. Tranquilo? Cuidado com a adoção desse critério funcional aí, porque vai fazer total diferença para a gente fechar o raciocínio na análise desse próximo inciso. Inciso não, a linha C. Então, o que nós temos aqui? Ainda trabalhando com brasileiro nato, aquisição de nacionalidade originária primária. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Lembra? Eu acabei de falar para vocês que na linha B aqui nós temos que casar um critério sanguíneo com funcional, porque na linha B você não estava lá fora por vontade, por necessidade, por vontade. Qual que era o critério adotado lá? Você estava a serviço da República Federativa do Brasil, então era uma necessidade. Por isso que são dois critérios formados. Eu não te exijo mais nada. Se seu filho nasce lá e você estava a serviço da República Federativa do Brasil, na hora que você e eu vou falar aqui de forma mais simplista possível, na hora que você chegar no Brasil, você vai registrar o seu filho normalmente, não tem nenhuma burocracia nesse procedimento. Por quê? Era uma necessidade, você está fora. Então, você chega, registra a criança normalmente ou registra lá na repartição. O que você tem que entender é que nesse critério sanguíneo mais funcional não vai gerar um processo burocrático para você, que é pai ou mãe dessa criança. Agora, quando a gente trabalha aqui as disposições da linha C, nós temos aqui, claro, a manifestação ainda de um critério sanguíneo, porque essa criança nasce no exterior, mas ainda assim continua sendo brasileiro nato. Manteve o critério sanguíneo. O que muda? Aqui os pais estão fora por uma vontade. Eles não estão mantendo o vínculo funcional com a República Federativa do Brasil. Decidi morar fora. Posso ir? Claro. Né? Só que essa criança nasce lá, ela vai continuar sendo brasileira nata, brasileiro nato. Então, o que acontece? Aqui eu vou exigir uma série de procedimentos burocráticos para você. Eu vou exigir, inclusive, que você tenha uma ação afirmativa de querer ser ali reconhecido brasileiro nato. Então, qual que é o critério que eu tenho na linha C? Eu tenho um critério sanguíneo, casado com ações afirmativas. O que é essas ações afirmativas aqui? É justamente, ó, sejam registrados na repartição federativa do Brasil, repartição brasileira, né? Ou venha, após atingir a maioridade, optar pela nacionalidade brasileira. Ele se tornou reconhecido brasileiro nato sem nenhuma burocracia? Não, precisou de um processo burocrático para isso. Além disso, para dar início a esse processo burocrático, administrativo, para reconhecimento dessa nacionalidade, precisou de quê? De uma vontade, de uma ação afirmativa. Então, o raciocínio tem que ser esse. Olha só, gosto muito de pontuar isso aqui para vocês. Aqui, a primeira ação afirmativa não parte da criança, por óbvio, né, pessoal? Vai partir de quem? Dos pais. Qual que é a ação afirmativa dos pais aqui? Registrar a criança na repartição brasileira. Mas imagine os senhores que, no nosso caso concreto, exemplificativo aqui, os pais falaram, não vou levar essa criança para ser registrada, não. Deixa ela apenas com a aquisição da nacionalidade do local onde ela nasceu. Os pais podem? Podem, porque eu preciso de quê? De uma ação afirmativa. Se eles não fizerem, né? Não tem como exigir isso deles, é uma vontade. Só que,
pensa o seguinte, essa criança cresce, atinge a maioridade. Cabe a ela optar a partir de agora? Cabe, né? Então, se os pais não praticam essa ação afirmativa, ainda tem alguma solução para essa criança? Tem. Qual que é a solução? Atingir a maioridade, né? E vir residir aqui no Brasil. O que eu quero destacar com vocês aqui, então, em relação às ações afirmativas, esgotamos. Outro ponto, desde aqui dessa explicação, já estou fazendo questão de frisar para vocês. Ele vai ser reconhecido brasileiro nato. É o reconhecimento, gente, reconhecimento, ele vem daquilo que você já é, né? Então, por isso que a todo momento eu uso a expressão reconhecido, reconhecido, porque essa criança já é brasileiro nato. Por quê? Critério sanguíneo. Só que para que isso seja, né, legitimado, para que isso seja reconhecido dentro de um ordenamento jurídico brasileiro, eu preciso que ele reconheça, que ele se declare brasileiro. Mas ele já é? É. Desde o nascimento ele é, e isso é importante demais, presta atenção, olha para mim, né? Desde o nascimento ele já é brasileiro nato. Então toda essa ação afirmativa aqui é para reconhecer algo que já é inerente a ele, porque adota o critério sanguíneo. Então, quando o pai ou a mãe leva essa criança para ser registrada na repartição brasileira competente, ele vai reconhecer aquilo que o filho já é. Quando essa criança atinge a maioridade e vem residir no Brasil, ele vem para reconhecer aquilo que ele já é. O que ele já é? Brasileiro nato. Então, cuidado com isso. Ele não se torna brasileiro nato a partir do registro ou a partir da maioridade e residência no Brasil. Ele se reconhece como brasileiro nato, legalmente falando. Porque ele sempre foi, porque ele tem um critério sanguíneo. O raciocínio mais óbvio disso é quando a gente analisa a letra da lei e percebe que não exige prazo para quando ele atingir a maioridade de residência no Brasil, né? A partir do momento que ele vem, de pronto ele já pode solicitar isso às autoridades competentes, não tem prazo nenhum. Por quê? Porque ele já é brasileiro nato. Então, quando ele faz esse registro, quando ele faz essa opção, né? Essa opção ela vai ter um movimento retroativo. Ela retroage na tela aí, para a gente exemplificar isso aqui, ele vai retroagir ao quê? A data de nascimento. Então, quando há esse registro aqui na repartição, vamos pegar na hipótese aqui que ele não foi registrado quanto menor, foi após a maioridade. Então, registro após os 18. Quando for reconhecer esse registro aqui, fazer esse registro reconhecendo a nacionalidade brasileira nata, esse registro ele vai retroagir ao quê? A data de seu nascimento. Porque ele já era brasileiro. Aqui é apenas a legalização dessa condição. Então, é comum eu ter perguntas em provas mais complexas. Esse registro, ele é válido só para atos futuros ou ele é válido a atos passados também? Passados também, porque ele só está reconhecendo algo que ele já é desde o seu nascimento. Tranquilo? Só para exemplificar aí para vocês, esquematizar aqui na hora da aula mesmo. Faça um esqueminha desse no material de vocês para poder memorizar essas questões, tá? Novamente, então, nós fechamos a análise desses brasileiros natos em 3 critérios, né? Então, nós temos aí critério territorial, com uma exceção a essa regra, que é quando os pais estão a serviço do país de origem, ok? Lembrem-se, pessoal, é comum, já fui questionada várias vezes sobre isso, eu vou reafirmar mais uma vez para ficar na mente de vocês. Pais, pai ou mãe, não precisa ser os dois. Então, primeiro critério, critério territorial. Segundo critério que nós temos aí, critério sanguíneo casado com critério funcional. Não se exige nenhuma burocracia, nenhuma ação afirmativa, né? E nós fizemos um complemento aí em relação ao serviço da administração, pode ser pessoa jurídica de direito privado, serviço de direito público, desde que esteja a serviço da administração de forma geral. E por fim, não menos importante, né, critério sanguíneo aí, casado com as ações afirmativas, conforme nós já ilustramos. Lembrem-se sempre que é um reconhecimento, o reconhecimento é daquilo que você já é, e essa criança já era ali brasileiro nato, ok? Pessoal, eu vou aprofundar aqui com vocês, para a gente fechar essa primeira parte dos brasileiros natos, forma de aquisição originária, já deixando um seguinte questionamento, para ao longo da aula a gente ir trabalhando isso. O filho do brasileiro nato, ele é brasileiro nato também. Não tem sombra de dúvidas em relação a isso, né? Então, o filho de um brasileiro nato, ele é brasileiro nato. E o filho de um brasileiro naturalizado? Ele é brasileiro nato ou naturalizado? Então, eu quero que você coloque essa questão aí no seu caderno. E a gente, ao longo dos nossos estudos de direito de nacionalidade, vai chegar a uma conclusão sobre isso.
Mais uma vez, para dar tempo de você anotar aí, se não der, me pausa e anota com calma. O filho de brasileiro nato é brasileiro nato, não tem dúvida. E o filho do brasileiro naturalizado? Ele é o quê? Anotou? Pausa, coloca essa questão no seu caderno, que no final do estudo do direito de nacionalidade, ela deverá estar respondida. Vamos dar continuidade agora, tratando aí da questão dos brasileiros naturalizados. Brasileiros naturalizados é uma forma de aquisição de naturalidade secundária, né? Então, nós temos aqui a forma originária, natos. Os naturalizados é uma forma de aquisição secundária de naturalização aí. Ó, secundária. Desde já, eu quero fazer uma observação com vocês. A aquisição dessa nacionalidade de forma secundária, ela tem sempre que ser expressa, tá? Não posso ter naturalização secundária tácita. A secundária tácita, ela é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos tratar isso daqui a pouco, mas eu já quero que isso fique claro para vocês. Então, para ter naturalização secundária, ela sempre vai ter que ser o quê? Expressa, ok? E aí nós temos a primeira forma de naturalização secundária, que é aquela que está na linha A. Na tela, observem, os que, na forma da lei, adquiriram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. A doutrina classifica essa forma de aquisição como naturalização ordinária. Memorize isso aqui, ordinária. Muito comum a banca trazer essa expressão doutrinária e te perguntar ao que ela corresponde, aos requisitos dela. Da seguinte forma, quais são os requisitos para a naturalização ordinária, né? Então, isso tem que saber justamente a literalidade da lei. O que eu preciso aqui? Eu preciso que essa pessoa que vai iniciar esse procedimento de naturalização, ele seja originário de país de língua portuguesa. Além disso, eu preciso que ele tenha residência aqui no Brasil ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral. Esses requisitos nós vamos relacionar sempre à forma de naturalização o quê? Ordinária. Perceba o seguinte, aqui o procedimento é menos burocrático. Por que eu vou exigir aqui apenas o quê? 1 ano, ininterrupto, e idoneidade moral. Você concorda comigo que as regras aqui de aquisição dessa nacionalidade foram mais flexionadas, flexibilizadas? Você concorda comigo que 2 pesos, 2 medidas, né? A partir do momento em que o legislador ele flexionou esses requisitos, vai vir um ônus agora. Qual que é o ônus? Na naturalização ordinária, conceder ou não a naturalização é uma faculdade do Estado. Então, aqui não é um ato vinculado, é um ato discricionário. Então, qual que é a principal característica que nós temos em relação à naturalização ordinária? Ela é um ato discricionário. Para você não esquecer isso, lembra sempre, né? 2 pesos, 2 medidas, flexibilizei as regras. O que eu flexibilizei aqui? Residência ininterrupta por 1 ano e idoneidade moral simples, né? Mas aí qual que vai ser o ônus disso? É ato discricionário. A administração no ato discricionário, ela tem liberdade, ela tem margem de escolha, ela vai analisar 2 requisitos, qual? Conveniência e oportunidade, ok? E outro ponto aqui que você deve tomar cuidado, originários de país de língua portuguesa. Gente, não estou falando de originários de Portugal, né? Estou falando de originários de países de língua portuguesa, e não é necessariamente Portugal, tem outros países que o idioma oficial é a língua portuguesa. Pronto, não confunda isso. Vamos lá, só complementar aí em relação a esse ato discricionário, né? Liberdade, conveniência, mais oportunidade. Beleza? Vamos dar continuidade aí aos nossos estudos. Ó, já tinha falado com vocês, dado ali uma breve noção do que seria, mas a nacionalidade tácita, né, ela não é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. Para que haja essa forma de nacionalidade secundária, que é a naturalização, brasileiro naturalizado, isso tem que estar sempre expresso. Expresso onde? Na Constituição Federal, nos primeiros requisitos que nós acabamos de estudar. A tácita, ela está vedada. Sabe quando é que isso acontecia? E aqui só a título de curiosidade, aspectos históricos, no momento de colonização de um país, para aumentar a quantidade populacional,
atribuía-se àqueles que aqui estavam a nacionalidade. Qual que era o objetivo? Aumentar o índice populacional, povoamento, colonização, outro aspecto. Hoje, já através do ordenamento jurídico brasileiro, é totalmente vedado. Pode ser que aconteça, mas sempre de forma o quê? Expressa. Uma outra observação que nós temos aqui, uma observação já ali trabalhando com noção de jurisprudência que já é consolidado, o Brasil ele não admite a nacionalidade jus matrimônios, né? E às vezes ela é admitida em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos. Aqui o ato de casar com um brasileiro nato não te torna brasileiro nato, tá? Você não adquire a nacionalidade através desse processo. Não só adquire a nata, como também, por óbvio, não vai admitir o quê? A aquisição da nacionalidade derivada, que é o brasileiro naturalizado. Então, casou com um brasileiro não se torna nem nato e não se torna nem naturalizado. Não é uma forma de aquisição de nacionalidade. Nenhuma das hipóteses, ok? O Brasil não admite. Há países que admitem, aqui não. Tranquilo? Olha só, nesse contexto da secundária, né, nós já trabalhamos ali aquela questão que diz respeito aos originários de língua portuguesa, já tratamos que isso tem que ser sempre de forma expressa, nunca tácito, e também não se admite do jus matrimônio. Nós vamos trabalhar em seguida a questão dos portugueses com permanência no país antes de nós trabalharmos uma segunda forma de aquisição da naturalidade. Para fechar esse raciocínio, lembra que eu acabei de falar para vocês aqui? Cuidado, 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 não é os originários de português, de Portugal, é os originários de país de língua portuguesa. Por quê? Porque em relação ao originário de Portugal, ao português propriamente dito, nós temos uma disposição própria, que está lá no parágrafo 1º, ó. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiro, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Por isso que, por questões de didática, eu prefiro trabalhar os dois em paralelo. Uma coisa, os originários de país de língua portuguesa. Outra coisa, os portugueses propriamente ditos. Perceba, esse português, ele vai ter benefício se houver reciprocidade com o país. Então, da mesma forma que o Brasil trata, Portugal tem que tratar também. O que eu vou exigir deles, né? Reciprocidade e residência permanente no Brasil. Isso. Quais são os requisitos? Reciprocidade e residência permanente no Brasil. Lembre-se, não é? Ele não passou por um processo de naturalização, pelo amor de Deus. Ele não passa a ser brasileiro naturalizado. Não passa, né? O que é esse instituto? É o que a doutrina chama de quase nacionalidade ou de português equiparado. Equipara-se a ele a brasileiro, mas ele não passou por um processo de naturalização. Ele não é um brasileiro naturalizado. Não é. Eu vou conferir a ele direitos sem que ele passe por esse processo. Essa é a reciprocidade. É a facilitação do exercício de direitos no ordenamento jurídico brasileiro sem passar por esse processo de naturalização. Então, pergunta-se assim, ó, o brasileiro nato vota? Claro. O brasileiro naturalizado também? Também. Mas o brasileiro naturalizado vota. O português equiparado não é naturalizado, então o português equiparado vota, né? Então, cuidado com esses questionamentos aí que as bancas costumam fazer, nível de prova maior, para você não errar isso. O quase nacional, o português equiparado, ele não passou por um processo de naturalização, ele não é brasileiro naturalizado. Então, fiquem atentos a isso, ok? E façam sempre esse paralelo. Não se confunde com os originários de país de língua portuguesa, que vai passar por um processo de naturalização ali. Mais flexível, mas que é um processo de naturalização, com o ônus de quê? De ser um ato discricionário por parte da administração. Tranquilo? Revisem esses aspectos e nos encontramos logo mais.